Olá, o tema de hoje é a Bíblia e as missões do cristão. Falo no plural porque o cristão tem mais de uma missão e nós vamos ver quais elas são e o que a Bíblia fala a respeito delas. Alicia, dê o seu alô para quem está conosco aqui. Olá, bem-vindo aqui mais uma vez para a nossa caminhada cristã. Espero que você faça muito proveito do nosso encontro de hoje. Vamos lá, Vinícius? Eu adoro esse tema. Sim, vamos. Mas antes de começar, solta a vinheta. A Bíblia e as missões do cristão. Esse é o tema que vamos tratar hoje. Segundo a Bíblia, nós cristãos temos duas grandes missões aqui neste mundo. Primeira delas é evangelizar. E esta missão vem daquele mandamento de Jesus que ele deu no finalzinho da sua estadia na terra, depois de morrer, ressuscitar, ficar 40 dias aparecendo para os discípulos. Quando ele estava se preparando para voltar para Deus, ele disse: indo pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa missão é chamada de a Grande Comissão. Esse é o título teológico que se dá a esse mandamento de Jesus, que é evangelizar. Ao ir pelo mundo, ao viver, ao estar em contato com as pessoas, é preciso falar do Evangelho, falar das boas novas de Jesus, falar do papel de Jesus no mundo para todo mundo que a gente encontrar. E a segunda missão do cristão é implantar o reino de Deus aqui na Terra. Isso, por exemplo, está lá no Pai Nosso, quando Jesus diz assim: venha a nós o vosso reino. E ele explica o que é a chegada do reino de Deus. E seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, o reino de Deus, ao ser implantado aqui na terra, faz com que a vontade dele seja feita aqui, entre nós, entre os seres humanos. Então, essa vontade é feita aqui da mesma forma como essa vontade é feita no mundo espiritual, nos céus. Então, o ser humano, o cristão, tem um chamado para implantar o reino de Deus aqui na Terra, e nós vamos ver o que é isto. Agora, Alicia, cada uma dessas missões tem um grande problema. A experiência mostra que cada uma dessas tarefas guarda uma grande dificuldade. É isso que a gente vê no dia a dia. E nós vamos falar de uma, vamos conversar um pouco sobre essa primeira dificuldade e depois falaremos da segunda e conversaremos sobre a segunda dificuldade. E eu começo sobre a questão da evangelização. Qual é o grande problema? As pessoas têm medo ou vergonha de evangelizar. Eu começo lembrando que evangelizar não é uma escolha, é um mandamento. Como tantos outros mandamentos que existem, como amar o próximo, amar a Deus, não é uma escolha, não é uma coisa que a gente pode resolver fazer ou não fazer. A gente tem que fazer. A gente é instado, a gente é mandado fazer. Então, evangelizar é cumprir um mandamento. Mas evangelizar também é um ato de amor, como nós já dissemos numa live aqui, tempos atrás. E nessa live nós explicamos que se Jesus Cristo é a melhor coisa que a gente pode ter, falar de Jesus para que outras pessoas tenham Jesus Cristo é um ato de amor para com elas. Então, não é só um ato, um mandamento, é também um ato de amor.
Mas, na prática, Alice, muita gente tem dificuldade para evangelizar. E o maior problema costuma ser a vergonha. E essa vergonha surge de várias coisas. Por exemplo, a pessoa acha que não conhece o suficiente da Bíblia para evangelizar, ela acha que não vai encontrar as palavras certas, acha que vai ser vista como uma pessoa fanática, como uma pessoa chata, como uma pessoa intransigente, e, na hora H, trava. Não fala o que precisa falar. Eu canso de ouvir isso. As pessoas dizendo, eu não falei porque eu não sabia o que falar. Na verdade, isso é vergonha, a pessoa fica com vergonha. E é interessante perceber isso, Alice, que não acontece só com leigos. Tem uma história que eu gosto sempre de citar, que eu li num livro do pastor Craig Groeschel, e ele cita que foi visitar um homem doente que era pai de uma ovelha dele. Esse homem doente não era convertido. E o pastor foi no hospital visitar o doente a pedido da ovelha. Chegou lá, o homem doente estava num bom momento, falaram de esportes, conversaram, tiveram uma boa relação, a coisa correu bem e passou o horário da visita, o pastor foi embora. Quando ele estava saindo, ele disse, eu não falei de Jesus Cristo, mas não tem problema, agora eu criei uma boa relação com esse homem, amanhã cedo eu volto aqui para falar de Jesus com ele. Dito, feito. No dia seguinte, cedo, ele estava no hospital para falar com o homem, e aí lhe contaram que o homem tinha morrido naquela noite. E o pastor diz no seu livro que esse é um peso, uma culpa que ele vai carregar. Ele tinha que ter falado de Jesus Cristo. Ele ficou mais preocupado em se dar bem, ser agradável com a pessoa doente, preocupado de não ferir alguma suscetibilidade, e não falou de Jesus e perdeu a oportunidade. Então, cada um de nós precisa aprender a se colocar à disposição do Espírito Santo e decidir que vai falar de Jesus quando a oportunidade aparecer. E confiar que o Espírito Santo vai dar as orientações necessárias, vai dar as motivações necessárias para que a pessoa possa fazer isso. Alice, seus comentários. Eu acho, Vinícius, que vergonha, a vergonha tem vários aspectos, né? Eu acho que tem uma vergonha que é você não se sentir apto, né? Porque tem muita gente que fala super bem, fala super bem, tem o dom da palavra, né? Então, assim, a gente fica realmente inibido, às vezes, quando a gente está num ambiente religioso e tal. Mas quando a gente está lá fora, no mundo, eu acho que a vergonha é de outra coisa. É de você ser cristão, às vezes. Exatamente, porque você pode parecer intolerante, você pode parecer careta. A gente, às vezes, está num ambiente que a maior parte das pessoas não são religiosas. É muito comum hoje em dia, né? É muito comum sempre, aliás. E aí, quando você começa a falar, a pessoa já te olha e pensa, nossa, como será que essa pessoa é? Quer dizer, porque tem um estereótipo, tem uma imagem meio construída da pessoa religiosa, como se ela fosse uma pessoa muito limitada, muito careta, muito intolerante, que eu não sou nada disso, então eu não me sinto, mas tem, né? E nem todo mundo lida com isso da mesma maneira, né? Então, eu me sinto muito confortável, mas talvez porque a minha conversão tenha sido quanto adulto, eu lido muito bem com isso, tenho muitos amigos que não são convertidos, porque se eu me converti tardiamente, boa parte das pessoas que eu construí relações de amizade antes dessa idade, muitas delas não frequentam a igreja. Mas eu falo com muita tranquilidade, mas eu acho que é isso. Em primeiro lugar, eu acho que o cristão tem que entender qual é o medo dele. É o medo de você não ser uma pessoa
eu vou ser sincera, gente, nem todo mundo fala bem, tudo bem, mas Jesus Cristo não está pedindo isso para você. O que Jesus Cristo está pedindo para você é que você fale da obra, você fale do cristianismo, você fale da existência de Deus. Ele não está pedindo para você falar poeticamente, maravilhosamente, entendeu? Como se você tivesse. Ele está pedindo para que você fale. Então, seja, você está lá na igreja, muitas vezes a gente vê muito isso. Fulano, você ora, a pessoa se desespera, ela trava, porque ela está no meio de um monte de gente que fala o tempo inteiro lá na frente, louva. Não, você não é aquela pessoa, mas Deus não está pedindo isso para você. Então, vai lá e faz a sua oração. Ah, não sei fazer, você faz uma oração bem curtinha, mas faz, começa a treinar. Alice, na igreja, Oi. não precisa se preocupar de falar de Jesus, porque já tem muita gente falando, né? Já tem o pastor, Não, já não, sim, mas tem... Jesus pede para você fazer uma Ah, oração, uma coisa, e você o é um mandamento, treino. o mandamento é falar no mundo, indo pelo mundo, quando você estiver no mundo, quando você estiver vivendo a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, numa reunião social, na sua família. É aí que você Então, tem mas que aí eu falar. acho, exatamente. É verdade, Vinícius, eu acabei, gente, aqui, ó, escapando um pouco, mas é, é, eu acho que você precisa olhar para o seu medo. Porque se você tem medo de parecer uma coisa que você não é, você precisa lidar com isso. Seu problema não é o cristianismo, seu problema é você. Porque se eu tenho muita segurança de dizer quem eu sou em qualquer ambiente. Às vezes as pessoas não aderem, você começa a falar e você vê que aquilo não está fluindo. Ok, mas eu sempre me posiciono. Eu sou uma pessoa cristã. Ah, Alice, você pode ir em tal lugar, no dia tal? Não, não posso, tenho um compromisso na igreja. Na igreja? Na igreja, você não sabia? Eu sou uma pessoa evangélica, eu sou metodista, e eu não tenho problema com isso, nunca tive. E eu acho que isso não tem a ver, Vinícius, com as suas questões de vergonha, tem a ver um pouco com você como cristão mesmo, entendeu? Porque você não pode ser duplo, agente duplo. Você então você está na igreja e você louva e você transita ali com a maior intimidade, você se sente à vontade, e aí chega na segunda-feira de manhã, você não consegue dizer que você é É. cristão? Ô, Alice, Você vai numa festa e você não pode dizer, cara, eu quero só a gente especificar uma coisa aqui que eu acho muito importante, serve muito para mim, na minha experiência do mundo externo. Também não obrigue as pessoas de uma forma agressiva. Também não é para você chegar na festa de aniversário do seu sobrinho, do seu primo, da sua prima, e começar a fazer sermão, porque não é disso que a gente está falando. A gente está falando de não esconder a sua identidade religiosa. Isso é outra coisa. Não é para ficar lá pregando com a Bíblia, ó, você precisa ir na igreja. Não é isso, gente. Isso é uma coisa que mais afasta as pessoas do que traz elas para perto de você. Então, você tem que encontrar o seu termo. Mas eu não acho que é vergonha, Vinícius. Eu acho, na verdade, que assim, é uma vergonha, mas eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com o fato de você não estar sólido no seu papel de cristão. Precisa repensar, gente, precisa olhar isso com atenção. isso que você citou aí, eu me lembro uma senhora de uma igreja que a gente frequentou, que ela dizia assim: você não pode ser agente secreto do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma frase muito boa. Você é cristão, mas ninguém sabe, ninguém pode saber, você é o próprio agente. É isso. É, Nós não somos chamados para sermos agentes secretos. Nós temos que falar. E isso, a segunda coisa que você disse, é verdade. A gente tem que lembrar que quem converte é o Espírito Santo. Não é a pessoa que fala. A gente tende a achar que quem fala é quem converte. Não. Quem converte é o Espírito Santo. É uma atividade, a conversão é uma atividade espiritual e é o Espírito Santo que testifica com o espírito da pessoa e faz com que ela se converta. O pregador, aquele que traz a mensagem, tem seu mérito, ele cumpriu o mandamento.
ele fez a sua parte, mas não é ele que converte. Então, quando você vai num lugar e você dá a mensagem e a pessoa não aceita, tudo bem. Você não deve se sentir diminuído, fracassado, assim como se você chegar num lugar e a coisa der certo e você converter várias pessoas, você não tem que sair dali pensando que você é o máximo. A obra é do Espírito Santo. Tem uma passagem que Jesus mandou os discípulos em grupos de 2 para diferentes cidades. Ele disse: não levem comida, não levem nada, cheguem lá e as pessoas vão te dar, aceitem o que elas te derem, etc, etc, etc. Aí ele disse: mas se as pessoas não te aceitarem, se as pessoas te rejeitarem, saiam da casa e batam o pó Ah, das sandálias. Isso era uma expressão, né, da cultura daquela área, daquela época, dizendo: ó, não tem nada com esse povo aqui, o problema é deles. É isso, você vai lá, dá a sua mensagem, a pessoa te rejeita, às vezes pode ser agressiva, pode isso, pode aquilo, problema dela, bate o pó das sandálias e segue em frente. A conversão é do Espírito Santo, não é sua. Não é você, e não é porque você fala bonito que a conversão se dá. Eu lembro sempre, Alícia, que a primeira grande figura do cristianismo é Paulo. E Paulo não pregava bem, ele não era um homem eloquente. A gente percebe isso nas próprias cartas dele, que são textos rebuscados, são frases compridas, cheias de apostos, de pensamentos laterais. Tem uma passagem na qual Paulo estava pregando numa casa, num andar superior, ele estava falando por muito tempo, provavelmente era de noite, não tinha luz elétrica, aquelas velas ou ótimo. candeeiros, aquela luzinha. Tinha um rapaz, a sala estava cheia, devia estar quente, um rapaz estava sentado na janela, porque não tinha lugar para sentar. E ele dormiu com Paulo falando. A fala de Paulo estava tão emocionante que o rapaz dormiu. E o rapaz caiu embaixo e morreu. E Paulo vai lá e Dele, ressuscita esse rapaz. né? Está em Atos dos Apóstolos. Então, Paulo não era um pregador eloquente. Jesus era um pregador eloquente. Ele era um pregador que encantava pelas palavras. Paulo não. Paulo tinha poder, falava, mas não, a Bíblia não fala dele como uma pessoa assim que surpreendia pelas palavras. Então, essa é a nossa missão, a vergonha existe. Saiba que quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo e cabe a você cumprir a sua missão. Eu queria agora falar da segunda missão do cristão, que é trabalhar pela implantação do reino de Deus. Do reino. É fazer com que aqui na terra a vontade dele seja feita. Então, quando você cuida daqueles que estão necessitados, quando você discipula os cristãos que estão começando a sua caminhada, quando você atende as pessoas que estão em sofrimento, quando você faz pelo próximo, isto é implantar o reino de Deus. E essa é uma outra missão fundamental que o cristão tem. Quem falou sobre o reino de Deus, sobre a implantação do reino de Deus, sobre a nossa responsabilidade com o reino de Deus, foi o próprio Jesus. Foi ele que trouxe esse conceito para dentro da Bíblia. Agora, a grande alegação das pessoas, e você sabe disso, Alícia, é: eu não faço porque eu não tenho tempo. É mais fácil conseguir dinheiro das pessoas do que conseguir o tempo delas. Você tenta marcar atividades, as pessoas dizem não,
não vou ter tempo. E o que é pior, muitas vezes dizem que irão e não vão. Eu tenho um texto antigo que eu muito tempo tive nas redes sociais, no blog, eu dizia assim: eu prefiro o não sincero do que o sim sem compromisso. Eu prefiro quando a pessoa diz não, por mais decepcionante que isso seja, do que quando ela diz sim e depois não faz. Verdade. Atrapalha o trabalho porque ela se comprometeu, você está contando com ela e a pessoa não faz. Eu me lembro de uma história pequenininha, mas que ficou emblemática para mim, de uma senhora, uma pessoa muito rica, de família tradicional, que nós íamos fazer um evento lá para a ONG de ação social da igreja que a gente frequentava. E você, Alice, pediu para ela fazer um bolo de chocolate para vender no chá que ia ter para arrecadar fundos. Ela disse que ia fazer e ela não fez. Ela tinha dinheiro, ela não trabalhava, ela tinha tempo. Na pior hipótese, ela podia ter comprado esse bolo de chocolate e ter doado. Ela prometeu e ela não cumpriu. A gente, às vezes, na igreja que a gente frequenta hoje, tem uma coisa que chama o Dia do Voluntariado, onde a gente abre a igreja para, essencialmente, população de rua, né? Então, eles vêm, cortam cabelo, as mulheres fazem unha, tomam banho, ganham roupa, comem uma refeição, ora-se por eles, às vezes tiram documentos. Tem uma série de Sim. atividades que são feitas nesse dia do voluntariado. É um trabalho muito meritório. E quando a gente marca dentro da igreja e pede os voluntários para participarem, há pessoas, são frequentadores da igreja, há pessoas que dizem: eu vou, conte comigo, e não aparecem. E eu queria concluir isso lembrando as palavras do profeta Isaías. Isaías tem uma visão do trono de Deus. É uma das passagens mais bonitas da Bíblia, é Isaías vendo o trono de Deus. E aí Deus diz assim, lá em dado momento, na visão de Isaías: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E aí Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. A segunda missão do cristão é chegar para Deus e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim para ajudar a implantar o reino de Deus. Seus comentários, Alice. Bom, é, eu acho que, sabe aquela coisa assim? Você só se engana se você quiser, né? Então, dar dinheiro é a parte mais fácil e é muito comum mesmo, e eu concordo com você que uma das maiores dificuldades é a pessoa que não dá dinheiro diz que vai e não vai, porque isso é pior ainda. Porque na escala de fazer esse trabalho de implantar o reino, você tem vários, né? Então, assim, tem gente que vai, que faz, com alguma limitação. Todos nós temos limitações, Vinícius. Obviamente que nós somos pessoas hoje, no momento da nossa vida econômica mais light, né? Assim, de trabalho, estamos mais velhos, então temos mais tempo, mas não é justificativa. A pessoa consegue fazer uma coisa pequenininha. Jesus também não falou que também tinha que ser sua obra, só falou que tinha que ser a obra. Então eu acho que pior do que você achar que só dar dinheiro é fazer a obra, é você nem dar o dinheiro, se comprometer com as pessoas, porque você não consegue dizer não e ser sincero, e você não fazer aquilo. Porque, veja, a pessoa que não me deu o bolo, ela também não me deu o dinheiro. Então, ela não me deu nada para aquela ação. Então, é uma escala, infelizmente, gente, é assim que funciona. E eu acho que a gente tem que falar disso, por mais desagradável que seja, porque depois vai ser tarde, né? Então, é melhor refletir sobre isso agora. E tem uma coisa que você fala aqui no seu texto, que entre as coisas que temos que fazer para implantar o reino de Deus na terra, está discipular os convertidos. E aí isso não dá para fazer
dando dinheiro para ninguém, porque você não pode pagar para alguém discipular o outro. Isso não existe. Isso é individual, é pessoal, é tarefa de cada um de nós, né? E isso, desculpa, não requer às vezes nem tempo, porque discipular não é necessariamente você ter uma aula de escola dominical. O Vinícius tem um dom, ele é um professor maravilhoso, né? Para quem conhece, que já teve oportunidade, ou quem vê aqui as lives dele, ele tem esse dom. Eu não tenho. A minha forma de discipular, ela é diferente. É a conversa no dia a dia, no bate-papo. Então, eu estou lá na minha aula de Pilates e estou lá falando de Jesus, estou lá contando uma história, estou lá discutindo uma questão ética que está dentro do nosso cristianismo. Então, a gente fala de um fato acontecido. E assim, eu vou discipulando, vou plantando as sementinhas. Existem diferentes formas de fazer isso. As pessoas encontram o seu modelo. Agora, essa não dá nem para ter desculpa de que você está dando dinheiro ou de que você não tem tempo. Porque discipular, às vezes, você só precisa de 1 minuto, não mais do que isso. Então, nesse caso, cuidado, porque neste item não tem nenhuma desculpa para você dar, a não ser o fato de que você não está fazendo o mesmo. Então, presta atenção, vê como é que é essa listinha. E lembrando também, Vinícius, que ato de amor, né, ao próximo não é só, às vezes, ajuda. Às vezes também é uma palavra. Porque a gente vive hoje numa cidade aqui em São Paulo, aqui onde a gente vive, um momento de tem muita violência, tem muita população de rua hoje, tem muitas pessoas pedindo e tal. E assim, você não é obrigado a fazer nada, mas você não pode também olhar para isso e ter uma postura agressiva, né? Então, a pessoa vem te pedir, você não é obrigado a dar dinheiro, isso é uma questão de consciência sua, se você vai pagar a comida, se você vai dar a comida, se você não vai ajudar, se você não vai ajudar. Agora, você não pode olhar para essa pessoa que você não conhece e julgá-la e ser agressiva com ela. E amor é uma coisa que a gente precisa também treinar. Tenho 2 minutinhos para contar aqui um negócio que aconteceu ontem comigo, Vinícius? Que é o seguinte: eu moro em frente a uma padaria e a gente, volta e meia, vai lá pegar comida, né, para a gente almoçar. E tem lá, uma vez a 15 dias, um senhor, bonitinho, ele toca, fica lá tocando na parte da refeição. Toca muito bem, gente, não é ruim, não. E lá atrás, um tempo atrás, eu descobri que tinha uma possibilidade de você dar R$ 5 como espécie de couvert artístico para uma ajuda para ele. Toda vez que vou lá comprar e ele está lá, faço questão de dar. E eu estava na fila me servindo e tinha 3 pessoas do meu lado, 2 rapazes e uma moça, já dos seus 45, 50, 45 anos, mais ou menos. E aí o rapaz falou, nossa, ele toca realmente muito bem. E eu disse, então, você sabia que se você, na hora que você descer para o caixa, que se você quiser, você pode dar R$ 5 para ele como couvert artístico, como uma ajuda, né? Pô, gente, a pessoa está lá, está trabalhando. Honestamente, uma pessoa que está lá tocando na hora do almoço na padaria, precisando de ajuda, né? Normalmente, se ele tem o dom de música. A mulher virou para mim, que nem era falando, não vou dar nada, eu não concordo, eu não tenho que dar. Gente, oi, ó, atenção, pensa, mas não fala, gente, porque foi de uma agressividade, aquilo me incomodou muito. Por quê? Porque esse ódio contra uma pessoa, você não é obrigado a fazer se o seu coração não está preparado para amar os outros. Mas você também não pode fazer isso. Essa agressividade, essa Isso. desqualificação é muito ruim. Eu queria lembrar É que muito ruim. esta atividade, essa questão que nós estamos discutindo, esse problema de falta de compromisso, de tempo, etc., ela abrange os 2 mandamentos principais que Jesus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Quando você diz que não tem tempo para implantar a obra de Deus, é porque você não está dando prioridade à obra de Deus. Porque certamente você tem tempo para ficar na internet, você tem tempo para ver televisão, você tem tempo para ir no jogo de futebol, você tem tempo para viajar, você tem tempo. E eu não estou dizendo que nada disso está errado. Mas o que eu estou dizendo é que o mandamento diz que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro compromisso que você tem com o seu tempo, que não é o tempo de trabalhar, estudar, dormir, comer, tomar banho, que são, vamos dizer, atividades básicas da vida, Trabalhar, né? é, o primeiro compromisso seu com aquilo que sobra é com as coisas de Deus. Depois que você cumpriu as coisas de Deus, aí você poderá usar o tempo que você tiver em outras coisas. Então, quando você diz que você não tem tempo, você, das duas, uma, ou você não está cumprindo o mandamento, ou o trabalho, o transporte para ir voltar onde você tem que tomar banho e comer, ocupa 24 horas do seu dia, dormir, naturalmente. Você não tem tempo para mais nada. E eu não acredito que isso é verdade, porque ninguém é assim. Todo mundo tem algum tempo. Então, se você diz que você não tem tempo, é porque você não tem compromisso com as obras de Deus, com as coisas de Deus, e, portanto, você está descumprindo o mandamento. Segunda coisa que eu queria comentar é que uma pessoa que faz isso, ela está descumprindo o segundo mandamento. Porque quando Jesus diz amai o próximo como a ti mesmo, uma outra maneira de entender esse mandamento é trate o outro como você gostaria de ser Exatamente. tratado. Se você estivesse na hora do almoço, sentado numa padaria, tocando, quer dizer, vendendo, entre aspas, o seu talento, a sua expertise, é porque você precisa, porque você não tem emprego, você não tem nada. E se você estiver nessa condição, você gostaria de ser ajudado. Da mesma maneira que você gostaria de ser ajudado, você tem que ajudar aquele que está naquela condição, porque este é o mandamento, este é o Sim, princípio. Faça pelo outro como você gostaria que o outro fizesse por você. Então, se você quer receber carinho, dê carinho. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser ajudado, ajude. Se você quer ser consolado nos seus momentos de tristeza, console. console. Se você quer ser apoiado nas suas crises, apoie a outra pessoa na crise. Este é o mandamento de Jesus. Então, quem faz isso está descumprindo o mandamento de Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte: tem uma passagem em Jesus diz assim: eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava com fome e vocês me deram de comida. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. E aí as pessoas que Jesus está encaminhando para a vida eterna, para o céu, diz: mas quando nós fizemos isso? Jesus disse: cada vez que vocês fizeram por um desses pequeninos, vocês A fizeram mim não por fizeram. mim. E aí tem o contrário, aqueles que não fizeram, que viram Jesus nu e não o vestiram, viram Jesus com fome e não deram de comer, viram Jesus com sede e não deram de beber. Então, esse é o mandamento. E o pior é que, às vezes, quando você conversa com uma pessoa como essa, a pessoa vai te dizer que é cristã. Porque a gente já viu isso acontecer. Nós contamos a história do bolo aqui, não é? Então, cristianismo é implantar o reino de Deus, é fazer aquilo que Deus nos pediu. E a gente não pode alegar falta de tempo, a gente não pode alegar A gente não pode alegar nada, nenhum Vinícius. Esse é o... empecilho, nenhum empecilho. A menos que você tenha em cima de uma cama doente, incapacitado total, ainda assim você pode orar pelos outros, mas você não pode dizer que você não tem condição de fazer. Faça. Cumpra a segunda missão, que é ajudar a implantar o reino. Alice, suas palavras finais. Eu acho que a gente já falou tudo aqui. Gente, eu só queria esclarecer o seguinte.
Não que eu seja melhor, não. É que este é um dom que Deus me deu. Eu acho que as pessoas têm diferentes dons. Eu não tenho alguns outros dons e eu tenho que treinar, porque eles não são naturais em mim. Então, só para vocês saberem, queria partilhar isso aqui, Vinícius, até para não parecer, nossa, ela faz. Não, por exemplo, eu faço as minhas lives também, os meus posts, e muitas vezes eu tenho dificuldade, eu demoro para fazer, eu preciso escrever, eu preciso treinar. Às vezes eu gravo, é uma coisa de 1 minuto, eu gravo 25 vezes, porque não gostei da cara, não gostei do tom, não gostei do que eu falei, errei a palavra, não sei o quê. Então, o dom de olhar para o outro é uma coisa natural em mim, ele não é uma coisa que eu tenho que treinar, porque ele é da minha personalidade, Deus me fez assim. Mas eu tenho um monte de outros dons que eu tenho que me esforçar, eu tenho que batalhar para incorporá-los na minha vida. Então, fica a dica, é treino. A gente tem que parar, respirar e pensar, como é que eu passo a fazer isso melhor? Porque é assim que funciona o cristianismo, né, Vinícius? E isso que você falou é muito interessante, porque quando eu saio com você e vem alguém pedir comida, a pessoa sempre se dirige a você. Não que se ela dirigisse a mim, eu não o faria, mas eu não tenho este olhar que você tem. Esse não é meu dom é outro. Não quer dizer que eu não faço, eu não me comova para fazer, mas eu não tenho essa acuidade que você tem de perceber, parece que tem um radar, e o Espírito Santo sabe, porque ele encaminha a pessoa para você. Às vezes eu estou andando, eu estou distraído, vou na frente, você para quando eu vejo que você está falando com alguém. Agora, gente, isso não torna a gente melhor. E são dons do Espírito Santo, o mérito é dele, ele que nos dá esses dons gratuitamente, a gente usa esses dons gratuitamente, e são exemplos de como a vida cristã precisa ser vivida. Não quer dizer que somos perfeitos, não cometemos nossos erros, não temos as nossas dificuldades, porque nós as temos. São exemplos tirados do dia a dia que a gente pode dar, e tem pessoas que fazem até muito mais e muito melhor que a gente. Se você Com certeza. gostou, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas Like. redes sociais, nos Manda recomende, para alguém. nos recomende, porque com isso podemos atingir mais pessoas e porque o nosso objetivo aqui é somente falar da Bíblia, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu agradeço a sua presença aqui, sua audiência, e peço que Deus abençoe a sua vida, peço que Ele ilumine os seus caminhos e peço que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.